Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. Norte-coreanos não impedem avanço da Ucrânia em Kursk. E mais um crime de guerra russo. A Rússia bombardeia a casa de repouso, pasmem, em Kursk. São russos na casa de repouso na região de Kursk, ocupada pela Ucrânia. E vamos falar também sobre as novidades do teatro de operações. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, caprichem no like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. E conto com vocês também para inscreverem-se no canal. Aqui, fake news não são permitidas. Aqui, somente a verdade. Muito obrigado. Bom, os norte-coreanos tentaram, assim como os russos, impedir o avanço que ainda continua ucraniano em Kursk e mostraram que fracassaram, assim como os russos, e ficaram desmoralizados. A estratégia da Rússia, desculpem, a estratégia da Rússia de usar ondas de carne humana dos norte-coreanos para desacelerar os avanços ucranianos em Kursk saiu pela culatra, ou seja, é uma estratégia, uma tática que deu errado. Quando as armas ucranianas modernas da Brigada Ucraniana de Assalto Aéreo, uma brigada de paraquedistas de número 80, elas desmantelaram sistematicamente os contra-ataques de ondas humanas contra a ofensiva que a Ucrânia está fazendo em Kursk. A batalha que está em andamento na região de Kursk viu forças russas tentando desesperadamente deter a ofensiva ucraniana a qualquer custo. Não conseguiram. Aí os russos recorreram mais uma vez aos seus aliados preferidos, não tem outros ali, né? Norte-coreanos, para obter ajuda. Isso deixou os ucranianos pouco impressionados, não ficaram nada impressionados, enquanto eles passavam pelas ondas humanas norte-coreanas, onde os norte-coreanos eram eliminados e, como era uma coluna blindada, essa coluna acabou ultrapassando essa linha, onde a maioria dos norte-coreanos foi morta ou ferida. E isso fizeram profundamente, em profundidade, vamos dizer assim, em áreas estratégicas, particularmente na vila Bolshoye Soldatskoye, né? E os ucranianos atingiram os seus objetivos e fixaram suas posições na região dessa vila. E eles obtiveram o maior controle desse assentamento, eles solidificaram o seu domínio sobre essa região, complicando a logística russa e tornando as contraofensivas russas ainda mais caras e menos eficazes. Isso ocorre porque muitas casas em Bolshoye e Soldatskoye, e também tem algumas vilas ao redor, que a Ucrânia também tomou posse, ou melhor, conquistou, capturou, elas são construções antigas e elas têm porões fundos e fornecem excelente ocultação para o material, soldados e toda a logística ucraniana, permitindo que eles espalhem, inclusive, mais suas forças, já que eles também têm algumas vilas ao redor, aldeias, que eles também conquistaram. Os riscos são altos, pois a consolidação ucraniana nessa área tornaria significativamente mais difícil para as forças russas. Então, os russos estão encontrando maiores riscos nessa área, né, porque as forças russas foram cortadas da região e a parte dela ficou cercada, né, a parte norte. E os ucranianos não tiveram perdas nesse avanço, por causa que mesmo na ofensiva ucraniana eles tentaram fazer uma contraofensiva com uma tática operacional burra, de linhas humanas, sem estarem solidificamente assentados no terreno. É uma coisa que a gente não entende, eu pelo menos não entendo como que um comandante pode dar ordens nesse sentido.
É o russo que está comandando, mas mesmo os coreanos aceitarem que estão tendo perdas grandes com isso, né? Aí o que os russos fizeram? As tropas que eles tinham posições onde eles querem conquistar, mas não conquistaram, mas perto de Novo Ivanovka e Kruglenkoye, né? Ali que vai para Nova Mariupol, eles tiraram eles de lá, foram lançadas então numa contraofensiva nessas outras vilas que eu citei inicialmente e para impedir o avanço ucraniano. Essa redistribuição apressada, sem pensar e sem planejar, destaca o desespero das tropas russas, que dizem publicamente que tudo está sob controle, a agência TASS, a RIA, mentem sobre isso, mas eles continuam a depender de unidades estrangeiras, que são os norte-coreanos, para reforçar suas fileiras esgotadas, ou seja, estão desesperados. Eu acho que o desespero maior não é pela derrota, mas sim pela pressão que o ditador russo faz sobre os comandantes militares na região. Usar a infantaria norte-coreana em ataques em massa fornece uma vantagem temporária para as tropas russas. Por que temporária? Porque embora elas estejam mal treinadas, desatualizadas, essas ondas de carne elas podem retardar o avanço ucraniano, pois vai limpar a área. Para limpar a área para os ucranianos passarem requer mais tempo e esforço. Mas tal atraso poderia permitir que as forças russas enviassem reforços, usando o Bolshoi e o Soldatskoye, e se eles tomassem e usar como um centro logístico, que é o que eles estavam fazendo. No entanto, as forças ucranianas capitalizaram as fraquezas das unidades norte-coreanas. Equipadas com sistemas avançados de vigilância por drones de guerra eletrônica, as tropas ucranianas desmantelaram meticulosamente as posições norte-coreanas e interceptaram contra-ataques com precisão cirúrgica. As unidades coreanas, já desmoralizadas e mal equipadas, se viram superadas naquela região, na linha de frente ali de Kursk. Um outro fato que eu quero citar, que eu achei assim brutal, né? Eles estão atacando o próprio povo. A Rússia lançou um ataque aéreo numa casa de repouso na província de Kursk, província russa, e nessa casa de repouso, é uma casa de repouso para idosos, e eles atacaram, onde tinha 70 idosos. Tropas russas, então eles fizeram um duplo ataque aéreo, ou seja, atacaram duas vezes. Essa região de Sudzha, que é ocupada pela Ucrânia, essa casa fica ali na região de Sudzha, né? E é um crime, é um atentado contra a humanidade, né? E o pior é que é o próprio cidadão russo, os russos atacando os russos, né? E civis desarmados e velhinhos. O ataque ocorreu no dia 11, deixou uma mulher ferida gravemente que veio a morrer no dia 12. Existem feridos, mas o número de feridos não foi divulgado. O ataque causou grandes danos ao asilo, com todas as janelas e portas foram quebradas. Então eles não podem morar lá, porque são velhos, tem que sair de lá. A Ucrânia tirou eles de lá, né? E difícil de saber para onde ele vai levar ali no campo de batalha, por causa do frio, né? Então eles tiveram que retirar para um lugar mais quente, porque não tem janela, e com esse frio siberiano em Kursk, a coisa fica muito complicada, onde mais de 70 pessoas estavam hospedadas naquele asilo que foi atacado pelos russos, né? A questão agora é para onde realocar essas pessoas. A Ucrânia teve esse problema, mas pensou, tirou, não informou para onde levou. A maioria é idosa, muitos sofrem de deficiência, doença de Parkinson, condições pós-AVC que estavam sendo tratadas, tinha também pessoas com doença mental. O estado dessas pessoas é muito grave antes do bombardeio. Com o bombardeio, o russo bombardeando seus cidadãos covardemente, ficou muito pior. Isso para vocês verem quem é o Vladimir Putin. Isso para vocês verem quem são o seu exército, quem são seus generais e quem são a elite que governa, ou melhor, quem é a elite que governa esse país. Né? Não dá para dizer que são seres humanos normais, não são.
Agora, falando sobre o teatro de operações, os russos atacaram na região de Pokrovsk 50 vezes, né? E sofreram perdas muito significativas e muito grandes. E desde o início do dia de ontem, né, no domingo, 124 confrontos em todo o teatro de operações. E é lógico que a maioria já deu para ver que é em Pokrovsk, que é onde eles mantêm a quantidade de ataques, né? No resto do teatro de operações, que eu vou falar no próximo vídeo, eles desaceleraram bastante, estão desacelerando o número, as ofensivas contra a Ucrânia. E eles lançaram ontem 28 ataques aéreos em todo o teatro de operações, 36 bombas Glide, né? 2 ataques com mísseis, também 985 drones kamikaze, e dispararam aproximadamente 5.000 tiros contra as posições ucranianas e as áreas povoadas na região. Vou focar aqui em Pokrovsk, né, porque no resto está mais escaramuças do que propriamente ditas batalhas. E na região de Pokrovsk, os russos 50 vezes tentaram romper as defesas, não conseguiram em 16 vilas, né? Até agora, eles repeliram todos, né, os acontecidos no dia de ontem, no domingo, todos os ataques foram repelidos, apesar de intensos. Os russos sofreram perdas significativas e só no domingo sofreram aproximadamente 380 baixas dos inimigos russos, e 4 veículos também foram destruídos, 2 canhões também foram destruídos. Então, uma batalha intensa, terrível e que traz muitas baixas, e parece que até agora não está levando a lugar nenhum, e por causa disso os russos estão tentando fazer o cerco pelo sul, entrar pelo sul. Até agora também não tem nenhuma novidade sobre isso, não tiveram sucesso até agora nessa nova estratégia deles. Em Kursk, né, já falei de Kursk no início, mas vou dar uma visão geral. As 17 ataques eles fizeram contra a Ucrânia, e mais de 400 ataques de obuses, tiros de obuses, e também fizeram 10 ataques aéreos, né? Acho que um desses ataques aéreos que foi contra essa linha de frente perigosa do asilo dos idosos, né? É ridículo, né? Só russo para fazer isso, só os russos mesmo, né? E também usaram 11 sistemas de defesa aérea, como lançando mísseis contra as posições ucranianas. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Aqui você viu a verdade. Fake news são proibidas. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.